Olá, dou-vos as boas-vindas de novo. Este vídeo é sobre realidade aumentada. Abordarei os seguintes pontos. Veremos uma definição de RA, ou AR, do inglês Augmented Reality, os tipos de displays para RA e, finalmente, o tracking em RA. Já falamos no outro vídeo de RA e dissemos que em realidade aumentada é possível visualizar elementos digitais sobrepostos a uma imagem real. Quando vos apresentei o Continuum do virtual, destaquei um bom exemplo de aplicação de realidade aumentada, o popular jogo Pokémon Go. Um destacado investigador da área da RA, Ronald Azuma, identificou assim as características dos sistemas de RA. Primeiro, sobrepõem elementos virtuais a uma imagem real, são interativos em tempo real e providenciam o alinhamento correto entre os objetos reais e os elementos virtuais. Passemos aos displays. Existem displays espaciais, outros que são usados na cabeça, como HMDs e óculos de RA, e ainda os portáteis, como por exemplo os smartphones. Nos displays espaciais, as imagens são projetadas em grandes superfícies que existem no espaço real, por exemplo, paredes, e habitualmente usam-se projetores de vídeo. Um exemplo é este espetáculo de videomapping que se realizou no Terreiro do Paço, em Lisboa. O local é fixo, as superfícies de projeção são fixas, os projetores estão perfeitamente alinhados relativamente às superfícies de projeção. Os displays usados na cabeça, HMD e óculos de RA, podem usar duas abordagens diferentes para mostrar os objetos reais ao utilizador. Portanto, estão disponíveis duas opções básicas. Uma utiliza sistema óptico, ou seja, os objetos reais são vistos diretamente pelos próprios olhos do utilizador, e outras abordagens utilizam tecnologias de vídeo, ou seja, os objetos reais são vistos em imagens de vídeo capturadas por uma câmara. Os primeiros designam-se por optical see-through e os segundos por video see-through. Comecemos então pelos sistemas ópticos. Os sistemas ópticos podem ser esquematizados deste modo, explicando como se combinam as imagens do mundo real com as imagens digitais. Numa só superfície transparente, aqui assinalada no diagrama a vermelho, o utilizador vê com os seus próprios olhos o mundo real, já que a superfície é transparente, e vê os elementos digitais projetados nessa mesma superfície. Vemos aqui alguns exemplos deste tipo de equipamentos. Uns assemelham-se mais a HMD, outros a óculos. Designam-se por See-Through HMD ou See-Through Glasses. Algumas destas soluções têm já o objetivo de suportar o trabalho colaborativo, como neste caso que observamos nesta imagem. Falemos agora dos que usam tecnologias de vídeo, que, como já vimos, mostram os objetos reais em imagens de vídeo captadas por uma câmara. Nestas abordagens, as imagens do mundo real são capturadas por uma ou mais câmaras e são combinadas com as imagens digitais. E a imagem composta é exibida ao utilizador. Vemos aqui um equipamento do tipo vídeo see-through. Neste caso é um MetaQuest 3. Quando usamos os nossos smartphones e tablets, temos uma câmara que capta o mundo real e o vídeo do mundo real, e os elementos gráficos são combinados e exibidos
no monitor à frente do utilizador. Observemos com mais atenção um detalhe neste diagrama. O utilizador poderia usar uns stereo glasses, que são uns óculos 3D, que referimos já num outro vídeo. Podem de facto ser usados numa solução deste tipo, desde que a imagem seja gerada adequadamente, como vimos nesse outro vídeo. Os nossos smartphones são um dispositivo muito promissor para a RA nos nossos dias, porque combinam uma ou mais câmaras, um CPU e um display e andam no nosso bolso, o que significa que temos orçamento para os comprar e conseguimos transportá-los com facilidade. Vimos aqui alguns exemplos de RA em smartphones e em tablets. Notem que os conteúdos podem ser muito variados. Contudo, há aqui um aspecto muito relevante para que a experiência de RA tenha qualidade. Os elementos digitais devem estar perfeitamente alinhados com as imagens do mundo real. E isso leva-nos para o tracking em RA. As técnicas de tracking ou de rastreamento são utilizadas para manter a posição e orientação dos objetos virtuais que surgem na imagem da RA. Isto é, quando o utilizador se movimenta, os elementos virtuais devem permanecer alinhados relativamente aos objetos reais. O processo de alinhamento dos elementos virtuais com os objetos reais designa-se por registro, tradução do inglês registration. E o tracking pode ser feito com a mesma tecnologia que já referimos em RV, por exemplo, inertial trackers ou sensores e câmaras, mas aqui destacam-se as seguintes abordagens: técnicas baseadas em análise de imagem, recorrendo a marcas ou marcadores visuais, e abordagens sem marcas. E mais recentemente, recorrendo a uma tecnologia designada por SLAM. Temos aqui um exemplo de marcadores ou marcas fiduciais à esquerda e de QR codes à direita. O programa analisa a imagem, detecta o padrão que conhece e sobrepõe a imagem digital correspondente. Mas há determinadas situações em que uma marca fiducial não fica bem no ambiente, por razões estéticas, ou pode haver motivos de ordem prática, porque pode descolar-se com facilidade ou pode ser retirada por alguém. Neste exemplo de um azulejo, de uma aplicação de apoio a visitas a um jardim, a marca natural é um azulejo que já lá existia. E como podemos ver do lado direito, os elementos digitais aparecem alinhados sobre essa marca natural e inclusive aqui temos um pássaro que voa, temos uma pequena animação em digital. Na tecnologia SLAM, do inglês Simultaneous Localization and Mapping, se a cena inteira não for conhecida previamente, esta técnica é utilizada para mapear as posições relativas dos modelos 3D. Utilizando algoritmos de visão por computador, por exemplo, algoritmos idênticos aos usados por robôs, a técnica SLAM detecta superfícies nas imagens captadas pela câmara. Aqui neste exemplo, nós estamos a ver com umas representações quadriculadas esses planos virtuais que estão sobrepostos aos planos reais. Uma parede, um chão, etc. E outros elementos no cenário. O alinhamento pode contar também com a colaboração do utilizador. E esta abordagem chama-se Instant Tracking, ou em português é designada por alinhamento assistido com imagens. Um bom exemplo pode ser observado
numa aplicação de visita à Quinta da Regaleira em Sintra. Portanto, os elementos digitais surgem no ecrã, o utilizador alinha-os com os elementos reais da câmara e surge um vídeo explicativo da experiência. Os desafios da RA são ainda muitos, atualmente. Basta pensarmos que ao usar o nosso smartphone, nós vamos sempre movimentando a mão que o segura, mesmo que muito levemente. E isto dificulta muito o alinhamento perfeito dos elementos digitais com os objetos reais. Obrigada pela vossa atenção e até breve.